Ele não vai ser, não, ele já é maravilhoso. Na minha, na sua e na nossa vida. O fato de estarmos aqui já é as bênçãos da sua maravilha sobre nossas vidas. Amém? Oremos então. Amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma quinta-feira em que estamos aqui na tua casa para refletirmos, Senhor, mais uma vez, um pouco dessa porção que nos traz vida, essa porção divina, Senhor, que alegra o nosso ser e que nela nós encontramos a palavra de vida eterna, Senhor. Muito obrigado por cada um dos teus filhos que aqui chegaram, das tuas filhas. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor possa estar falando com cada um deles, cada uma delas, Senhor. Que nenhum deles, Pai, saia daqui nesta noite sem citar essa palavra. Deus falou comigo nesta noite através da sua palavra, porque a tua palavra ela é viva e é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito e consegue discernir todo o pensamento do homem, Senhor. E a tua palavra também não volta vazia. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo seja o maestro, seja aquele que nos ilumine, aquele que nutra em meu coração a tua vontade, para que aquilo que eu venha falar não venha ser de mim mesmo, mas que seja da segundo a tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O reverendo Bernardo leu a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi lido do verso 1 até o verso 10. E eu gostaria de pensar com vocês nesta noite com a seguinte temática: o que nós vamos encontrar nessa carta é Paulo chegando a um ápice da sua fala, nesses versículos que foi acabado de ler, entre 1 a 10. Paulo vai dizer assim para esses irmãos: irmãos, eu não tenho mais o que dizer para vocês. Você já ouviu falar em inveja santa? Eu disse: Senhor, eu quero que a paróquia Galileia seja assim também. Eu vou ter essa inveja santa da igreja em Tessalônica. Como introdução, nós iremos só compreender aqui um pouco do contexto histórico. Paulo, ele se encontrou ou esteve nessa igreja em Tessalônica em sua segunda viagem missionária. Ele parte de Antioquia, da Síria. Ele passa na cidade natal, a cidade de Tasso, da Cilícia. Em seguida, ele continua subindo ao norte, passa na cidade de Listra, cidade de Derbe, e continua subindo, até que ele chega em uma cidade em que, segundo ele, está escrito, ele escreve isso, em que ele pensou em descer para a Ásia Menor, para visitar os irmãos que moravam naquela região da Frígio-Gálata. Porém, ele mesmo vai registrar que o Espírito Santo o impediu de ir para aquela região, e ele então tem uma visão de um homem, e diz assim para ele: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Nessa visão, Paulo vai dizer que entendemos, Lucas registra isso, entendemos que o Espírito Santo está nos chamando para a gente ir ali àquela região de Filipos, onde ele chegou, na Macedônia, onde ele teve a primeira igreja ali, primeira igreja que dela surgiu então a primeira igreja na Europa. Encontrou Lídia,
a vendedora de púrpura ali no rio, naquela oração. E essa cidade, a sua localização, ela também, eu vou trazer esse despertamento, esse ressalto aqui para vocês, é que ela, mais uma vez, ela é uma cidade que fica numa região cosmopolita. Nessa igreja havia uma estrada que era chamada de Via Ignácia. Essa Via Ignácia, ela dava acesso na região da Macedônia, entre a região oeste e a região sul. Então, essa Via Ignácia era um ponto estratégico, era um ponto comercial, onde os mercadores passavam lá, e lá se encontravam pessoas. Veja que, mais uma vez, Paulo se utiliza das estratégias evangelísticas, e Paulo para em uma região, em um local, nessa estrada de Via Ignácia, onde vários mercadores passavam lá, tanto judeu, grego e romano. Então, Paulo sempre se utilizava dessa estratégia de, inclusive, não apenas escolher locais estratégicos, mas também cidades portuárias, porque como a via de transporte principal, em seu maior número de transporte, negociação comercial, era via mar, era marítimo, então Paulo sempre procurava abrir igreja, implantar igreja em regiões que fosse de fácil acesso, e que houvesse muitos transeuntes, do qual ele pudesse então pregar a palavra ao maior número de pessoas, independente se era judeu, se era um cristão, ou se era um romano, um gentil. Mas na verdade Paulo utilizava dessa estratégia. Então, meus irmãos, Paulo chega nessa cidade, a cidade de Tessalônica, e para deixar com a maior clareza, e eu tinha um professor de homilética, nosso professor, ele dizia assim: um sermão, ele não pode ser pregado somente com a palavra do pregador. Um sermão que o pregador, ele não lê texto bíblico, ele não pregou, ele falou o que ele quis falar. Mas nós iremos ler texto bíblico, porque eu sou adepto a essa linha de pregação. Abra sua Bíblia em Atos 17, e nós iremos contextualizar, porque quando a gente começar a ler e trabalhar os versos de 1 Tessalonicenses, você já vai estar contextualizado o que foi que ocorreu naquela cidade de Tessalônica, para que Paulo fale o que ele está falando. Paulo não era um tagarela, Paulo não era um reprodutor de palavras, repetia palavras, mas aquilo que ele falava era, em primeiro lugar, inspirado pelo Espírito Santo, e também Lucas, que é onde nós iremos ler agora, que escreveu Atos, ele vai relatar, ele vai descrever a estadia de Paulo lá naquela igreja de Tessalônica. O que foi que aconteceu naquela cidade de Tessalônica? Por que que Paulo está dizendo sobre tribulações, aflições? O que é que aconteceu? Então, para nós compreendermos esse contexto que Paulo vai escrever a esses irmãos que estão em Tessalônica, a gente vai precisar compreender o que Lucas registrou aqui no capítulo 17. E nós iremos ler então a partir do primeiro versículo. Atos 17, verso 1, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados
discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio, ele é o Cristo. Verso 4: alguns deles foram persuadidos a se ajuntarem a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres importantes. Então veja que quando Paulo chega nessa cidade de Tessalônica, o evangelho, ele é pregado. Paulo procura uma sinagoga, chega à sinagoga e esse evangelho é pregado. Porém, o que é que acontece? Há muitas conversões, existem muitas mulheres importantes. O texto, quando Lucas diz aqui importantes, são mulheres que tinham grandes comércios, mulheres ricas. Um número muito grande de pessoas se converteram, e no meio desse grupo havia aquelas mulheres empreendedoras, empresárias em nossa linguagem de hoje. Então essas mulheres se converteram. Só que essa conversão, ele vai provocar o que nós iremos ler a partir do versículo 5 agora. Essa conversão vai provocar um grande tumulto nessa cidade, vai provocar uma celeuma, de maneira que Paulo e aqueles irmãos que estavam com ele ali vão precisar sair da cidade de forma foragida. Olhe para o verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason. Jason era um convertido que tinha cedido a casa dele para Paulo passar alguns dias naquela cidade e na casa de Jason. Olha o que vai acontecer com Jason. Procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Aí o verso 6: porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegou também aqui. Meus irmãos, eu quando leio essa parte do que aqueles judeus invejosos, eles falam acerca de Paulo e a sua equipe de missionários, o que eles dizem assim: esses que promovem tumulto em todo o mundo. Ora, meus irmãos, oxalá que o mesmo aconteça conosco, que onde a gente chegue, a gente provoque um tumulto, mas é um tumulto santo, é um tumulto de poder, é um tumulto de graça, é um tumulto de revelação do Cristo ressuscitado. Eles não tinham o que acusar Paulo contra a lei, contra a religião, contra os profetas, contra a própria lei de Moisés. Ele não tinha o que acusar. Aí eles fazem esse discurso: estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. Eu gostaria muito de ter mais tempo para a gente explorar isso aqui na visão missionária, porque a igreja estava a todo vapor. Aquela ordem de Jesus lá de Atos 1:8, que vocês devem ficar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, eles abraçaram, eles se revestiram dessa autoridade, desse mandado, dessa ordem, desse imperativo. E as quatro paredes que os encontravam, que os detinham, não foi suficiente para deter esse poder que estava com esses irmãos. Mas o nosso assunto é outro, a gente não vai andar por esse caminho não. Vamos continuar aqui, no verso 7. E Jason
os hospedou na casa dele, todos deles, né, eles acusando ainda o Jason e os irmãos que estavam na casa dele. Isso aqui era a acusação dos cristãos contra os irmãos os missionários que na verdade não tinham nenhum delito contra a lei romana, nem contra a lei judaica. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Verso 8: tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipuladas, as autoridades soltaram Jason e os outros. Pronto, nós paramos aqui no verso 8, e agora nós iremos voltar para a primeira carta de Tessalonicenses, porque agora aqui vocês já se contextualizaram naquilo que Paulo vai falar, sobre perseguição, sobre sofrimento, sobre poder, e tudo isso que ele vai estar então relatando aqui aos irmãos em Tessalonicenses. Então, para a gente compreender esse contexto, Paulo, ele desce ao sul, para a cidade de Atenas, quando ele sai de Tessalônica. Lembre-se que ele estava perseguido, ele saiu foragido, porque os irmãos, os cristãos, os judeus invejosos, contrataram algumas pessoas da malandragem, aqui na tradução da malandragem, que eram pessoas mais que foram compradas, foram persuadidas financeiramente para dizer que Paulo estava transtornando a lei e que haveria um outro rei, que esse rei era Jesus, então iria deportar César. Fizeram esse acoloio, e aí Paulo sai foragido da cidade de Tessalônica, vai para a cidade de Bereia, vai para um pouco ao leste, ele a cavalo, vai para Bereia, e de Bereia ele desce para a cidade, para o sul de Atenas, e de Atenas ele vai para a cidade de Corinto. Da cidade de Corinto ele envia Timóteo para saber como é que estavam os irmãos lá em Tessalônica. E aí, meus irmãos, Timóteo vai, e quando volta de Tessalônica, ele vem trazendo essa boa notícia aqui para Paulo. E aí, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu imaginei essa igreja de Tessalônica como um trem em que está já em cima do trilho, e que ele está pronto para partir. O trem já está sobre o trilho. Venha conosco embarcar nessa missão celestial. Foi essa compreensão que eu tive desses irmãos que creram, receberam a palavra de Paulo. Porque o que a gente vai trabalhar aqui, meus irmãos, é coisa fenomenal. Então, só pode, que veio à minha mente é que o trem já está sobre o trilho, já está pronto para partir, mas há vagas para que mais pessoas adentrem nesse trem, para caminhar conosco nessa visão, nessa missão celestial. E aí agora a gente vai adentrar no contexto, no texto que a gente realmente quer trabalhar com vocês. Paulo vai começar no verso 2 dizendo assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. Eu vou parar aqui nesse primeiro verbo. Meus irmãos, Paulo está dizendo que lembra dessa igreja, que ele ora por essa igreja, mas Paulo ressalta uma virtude que ele está só iniciando, irmão. Isso aqui é só o início do que ele vai descrever acerca desses irmãos dessa igreja. Ele vai dizer: irmãos, eu quero ressaltar
com relação a essa operosidade da fé que vocês têm aí na igreja de Tessalônica. A fé que vocês receberam de Deus, do Espírito Santo, ela não é uma fé que está guardada para vocês, ela não é uma fé que está engessando, que está paralisando vocês, mas é uma fé que está fazendo com que todo mundo que passa nessa cidade de Tessalônica, eles estão sendo tocados pela palavra, eles estão sendo mexidos pela palavra, porque vocês estão pregando esse evangelho. Essa fé que vocês receberam, ela é uma fé operacional. Igreja, nós não podemos ter uma fé mítica, nós não podemos ter uma fé que nos engesse, nós não podemos ter uma fé que nos deixe paralisado, mas a nossa fé, ela precisa ser compartilhada, como esses irmãos aqui compartilhavam. E Paulo vai na frente, ele vai dizer: meus irmãos, é incrível o que eu estou sabendo de vocês, o que eu estou ouvindo de vocês, e digo mais, as pessoas que saem lá da Macedônia, lá do norte, que têm chegado aqui no sul, em Corinto, têm falado da fé que vocês estão aí. Igreja, isso é muito bonito. Irmãos tessalonicenses, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que coisa maravilhosa saber que a fé, é interessante, meus irmãos, que Paulo não passou mais de 3 semanas nessa cidade. Você sabe o que é passar 15 dias, 21 dias numa cidade, e a igreja está nesse poder, nesse dínamos dessa igreja de Tessalônica? Foram 3 semanas, e Paulo está dizendo assim: eu vou ressaltar uma coisa de vocês, eu oro por vocês, eu amo vocês, mas eu quero ressaltar que a fé de vocês está viva. Igreja de Maria Farinha, Paróquia Galileia, a nossa igreja, a nossa fé, ela precisa ser uma fé viva, ela precisa ser uma fé operosa, uma fé que tenha operosidade, uma fé que nos mova, uma fé que nos mexa, uma fé que nos faz sair do ambiente que nós estamos para avançar outros lugares, outras cidades, outros bairros, com essa fé, com esse poder, com esse evangelho que nós recebemos do Senhor Jesus. Foram apenas 3 semanas para Paulo dizer assim: eu ressalto de vocês essa operosa fé que está no coração de vocês. Como é que está a fé no seu coração? Essa fé, ela é uma fé semelhante àquela que estava no coração dos irmãos de Tessalônica, ou é uma fé que está precisando ser despertada, ou é uma fé que está precisando ser soprada, ou é uma fé que precisa de voltar ao primeiro amor, ou é uma fé que precisa de um renovo? Porque a igreja de Tessalônica, ele disse: a fé de vocês é uma fé viva, é uma fé operosa, é uma fé que está se mexendo. Aí ele continua: da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar outra coisa aqui que vale a pena a gente comentar, porque além dessa fé operosa, ele agora vai falar na firmeza, o amor de vocês e da firmeza e da esperança. Ele está dizendo que, por isso que eu precisei de ler com vocês o contexto lá de Atos 17, porque ele está dizendo assim: vocês aí em Tessalônica, vocês levaram carreira, vocês apanharam. Jason e os irmãos que estavam com ele foram para a delegacia, foram removidos presos para a delegacia, que se não tivesse uma boa fiança, eles estariam presos.
Mas ele disse que apesar disso, apesar da perseguição, apesar dos judeus invejosos contratarem pessoas, bandidos, para castigarem vocês, para perseguirem, para apedrejarem vocês, para maltratarem vocês, vocês têm se mantido firme. O que é que você está passando que está querendo tirar sua firmeza? Qual é a luta? Qual é a provação? Os irmãos aqui em Tessalônica foram para a delegacia preso. E a acusação não é porque ele tinha cometido um crime, eles não tinham roubado, mas era simplesmente porque ele estava dizendo que Jesus é rei. Aleluia. Ele não tinha cometido nenhum crime, mas o crime dele é porque ele disse: aquele Galileu que vocês colocaram na cruz, ele está vivo. Aquele Galileu apareceu para nós, aleluia. Aquele Galileu, ele é verdadeiro. O crime dele era esse, meus irmãos. O crime foi esse, somente. Só por dizer que Jesus estava vivo, que Jesus é rei. Mas eu queria dizer para aqueles irmãos que Jesus não é somente rei. Eu queria dizer que Jesus, ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Ele é general dos generais. E Paulo disse: vocês aí em Tessalônica estão passando por tribulação, por perseguição, mas vocês estão firmes. Vocês estão com uma coluna firme, vocês não se dobram, porque vocês sabem que esse Nazareno, ele disse: eu irei para meu Pai, mas eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. A esperança, meus irmãos, a firmeza. A igreja tem que estar firme no Senhor, meus irmãos. Nada pode nos abater e derrubar, não. Nós temos Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso general, nosso Deus, o nosso Senhor, meus irmãos. Os irmãos estavam sofrendo, perseguindo, preso, algemado, não como criminoso. E às vezes nós passamos por algumas lutas e queremos parar, queremos desistir. Olha, Senhor, eu não vou para a igreja mais não. Olha, Senhor, eu não vou fazer a tua obra mais não. Olha, Senhor, eu vou parar, porque a luta está grande, a angústia é muito grande, a tristeza é muito grande, eu vou parar por aqui. Mas os irmãos em Tessalônica estavam sendo perseguidos, estava sendo chacoalhado, mas Paulo diz assim: a firmeza e a esperança está no coração de vocês, irmãos tessalonicenses. E eu quero exortar você aqui nessa noite, para que esse exemplo desses irmãos em Tessalônica esteja na sua vida, na minha vida, a firmeza e a esperança. Não desista, continue firme, não pare, não olhe para trás. A mulher de Ló foi olhar para trás e foi transformada numa estátua de sal. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para cima. Lembre-se do que Davi disse: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Então o seu socorro não está aqui em nada de homem não, nada de humano não. O seu socorro está no Senhor. E Paulo identificou, meus irmãos, essa virtude naqueles irmãos em Tessalônica. E ele disse: vocês têm esperança, vocês são firmes. Eu vou continuar, olhe para o versículo 4 agora. Sabemos, irmãos, amados irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo. Eu não sei se você tem percebido, mas todas as vezes que Paulo está escrevendo, em várias cartas dele, ele diz assim: olha, meus irmãos, o Evangelho que eu preguei a vocês, não foi apenas Evangelho em palavras, mas foi em poder, porque Paulo sabe, que se a palavra for dada pelo conhecimento do humano, pelo intelecto humano, pela sapiência, pela busca ativa do conhecimento, apenas no conhecimento, Paulo sabe que essa informação, ela não produz nada, ela não move, ela não mexe dentro do coração da gente, mas o que mexe, meus irmãos, é uma palavra em que ela venha misturada, imergida no poder de Deus. E Paulo, quando ele escreve, ele vai dizer assim: olha, a palavra que eu trouxe para vocês não é apenas palavras minhas, não é a questão de uma retórica, não é a questão de uma boa homilética, não é a questão de uma excelente exegese que eu vou fazer de um texto para aplicar para vocês, não, mas acima de tudo é o poder de Deus. Enquanto, meus irmãos, Paulo falava, enquanto Paulo pregava, meus irmãos, o Espírito Santo se encarregava de falar a mente e o coração daqueles seus ouvintes. É por isso que quando nós lemos lá em Atos 17, Lucas disse que uma grande numerosidade de pessoas se converteram ao Senhor, e entre elas muitas mulheres de destaques. Por quê, meus irmãos? Porque esse Evangelho, ele é pregado, essa palavra, ela não é palavra de homem, mas ela é palavra de Deus, ela é carregada com o poder de Deus. E ele continua dizendo: e vocês sabem muito bem do qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos o quê? Sofrimentos. Observe que Paulo está dizendo que aqueles irmãos, 3 semanas, eles se tornaram, meus irmãos, imitadores de Paulo, imitadores de Cristo. Que coisa maravilhosa. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Os irmãos sofriam perseguição, inveja, calúnia, difamação, mas apesar disso, meus irmãos, aqueles irmãos que moravam em Tessalônica, foram 3 semanas suficiente para que eles se tornassem imitadores de Paulo e imitadores do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Oxalá que a nossa igreja, cada um de nós, sejamos imitadores de Paulo, primeiramente de Cristo, mas também de Paulo, porque ele mesmo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Verso 7, a hora não para. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia.
porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito de vocês. Meus irmãos, eu paro aqui. Paulo vai dizer que a fé que aqueles irmãos tinham não se contiveram apenas lá no mapa, naquela parte norte, na Macedônia, na Acaia, mas ele está dizendo assim, é em todos os lugares onde se falam que tem um irmão macedônico, dizem, aquele irmão, ele é avivado pelo Espírito Santo, aquela irmã, ela é cheia da graça de Deus, louvado seja Deus, aqueles irmãos, aquela comunidade é cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. E Paulo então, ele não se contém, e vai dizer, meus irmãos, o que é que eu tenho para falar agora para vocês? Vocês agora vão ter que me dizer. Por quê, queridos? Preste bem atenção. Quando Paulo vai escrever aos irmãos da Galácia, os Gálatas, ele vai dizer assim, meus irmãos, vocês que tinham uma fé viva, vocês que estavam caminhando, vocês estavam correndo, vocês pararam. O que foi que fez vocês pararem? Então Paulo tinha uma motivação para escrever para os irmãos da região da Galácia. Paulo tinha motivos para escrever aos nossos irmãos que moravam lá na cidade de Corinto. Os irmãos, vocês aí estão uma confusão, né? Vocês estão causando muito problema na igreja. Então, para cada carta, Paulo vai ter elogios, virtudes, mas vai dizer, mas porém, no entanto, vocês estão com isso ou com aquilo. Mas, amados, olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Em todos os lugares, a palavra de Deus está sendo repercutida pela fé que está operando em vocês. Aí Paulo vai dizer assim, a ponto, isso é lindo demais, queridos, a ponto de não termos, aqui Paulo está falando, né, na segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, nós não termos, eu não tenho, Timóteo não tem, Silas não tem, os irmãos que nós estamos aqui, nós não temos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Meu Deus, que glória! Ah, como nós sonhamos com a igreja assim, que Paulo, veja a envergadura das frases, meus irmãos, pese as palavras, pese quem está falando, é Paulo, não é Edmar não, é Paulo, é o homem que disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, é o homem que disse, viver para mim é Cristo, e morrer para mim é ganho. Era um homem que estava entregue totalmente à graça de Deus, era um homem que tinha uma percepção do Evangelho, é um homem que tinha uma experiência com Deus, é um homem que teve experiência de chegar até o terceiro céu e ver coisas gloriosas, inefáveis. Acompanhe comigo o raciocínio. E ele chegar para essa igreja e dizer para essa igreja, nós não temos, a respeito disso, eu não tenho mais nada para dizer para vocês não. A igreja modelo, a igreja de Tessalônica é uma igreja modelo para todos os cristãos que existem na face da terra, todos os seguidores de Cristo. A igreja de Tessalônica é uma igreja exemplar.
E nós aqui na Paróquia Galileia. Agora eu vou citar agora o que Paulo disse, né? Não que ainda já tenhamos alcançado, mas nós estamos batalhando para isso. Amém? Nós estamos no caminho. O trem já está sobre os trilhos. Nós já demos a partida, mas tem vaga para mais. Tem vaga para quem quiser adentrar nesses vagões que está com essa missão, que está caminhando com essa missão para cumprir o chamado e o propósito de Deus que Deus tem em cada uma de nossas vidas. Amém? Então Paulo vai dizer: quanto a isso, eu não tenho mais necessidade, nós não temos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Verso 9: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, se converteram a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha, irmão, aquela igreja, ela era uma igreja que seguia a ídolos, era uma igreja idólatra, era uma igreja que não conhecia o verdadeiro Cristo. Mas a partir do momento que Paulo chegou com aquele evangelho, aquela igreja conheceu o verdadeiro Cristo e deixou a idolatria, deixou o pecado de lado, deixou tudo aquilo que desagradava a Deus. Então a igreja de Tessalônica, a igreja modelo, a igreja exemplar, ela tinha deixado a idolatria, o pecado, renunciado a tudo isso para seguir a Cristo, mesmo em perseguição. E Paulo diz assim: olha, vocês deixaram a idolatria, os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro. Não vai dar tempo a gente falar sobre esse Deus vivo e verdadeiro. E para concluir, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo então deixou eles cientes de que vai haver o dia da ira do Senhor, vai haver o dia do Senhor, mas ele disse que esse Jesus a quem aqueles irmãos receberam lá em Tessalônica, eles seriam livrados da ira do Senhor. E eu quero dizer para vocês, e vou fazer as minhas palavras de Paulo, também eu quero dizer à Paróquia Galileia, a você que está que vai nos assistir, que todos aqueles que se converteram a Cristo, que abandonaram o pecado, que abandonaram o ídolo, que deixou de lado, vai ser poupado da ira vindoura que virá sobre toda a terra. Quando é que vai ser demais? Eu não sei, mas eu sei que vem. Mas Paulo deixa no finalzinho aqui, ele finaliza esse verso 10 dizendo assim: olha, queridos irmãos tessalônicos, a ira vindoura virá, mas vocês que renunciaram todo o pecado por causa de Cristo, vocês serão poupados. E nós, meus irmãos, juntamente com ele, nos encontraremos nos ares. Porque Paulo vai dizer, a segunda carta, aqueles que morreram primeiro, eles vão ressuscitar, e nós que estamos vivos, subiremos, nos encontraremos nos ares, e juntos seremos recebidos nos céus, por esse Jesus, por essa palavra que nós pregamos. Então eu quero concluir dizendo a você: continue pregando essa palavra, continue pregando sobre esse Nazareno, continue pregando desse Cristo vivo, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à aflição, continue combatendo o bom combate, e acabando a carreira, como Paulo diz, mas guardando a fé. Que sua fé, que a minha fé, seja uma fé operosa. Não deixemos que nada, que os embaraços dessa vida, ele venha nos tirar
dos caminhos santos do Senhor, que Ele venha nos tirar do chamado e da missão que eu e você nós recebemos do Senhor, e certamente, meus irmãos, a nossa coroa já está garantida. Amém? Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta reflexão da Tua Palavra. Quero, Senhor, mais uma vez, engrandecer-Te e louvar-Te, Senhor, por esse desejo tão glorioso, tão ardente por essa palavra. Como essa palavra se comunica conosco, Senhor, de maneira tão maravilhosa, tão ardorosa, Senhor. Como Tua palavra, Senhor, ela nos traz uma visão, Pai, que não tem como, naturalmente, nós conseguirmos ver tantas maravilhas na Tua palavra, se não for através do Teu Espírito Santo. Deus querido, que a nossa igreja, que a nossa paróquia Galileia, ela possa ser uma igreja exemplar, que ela possa ser uma igreja modelo, como foi a igreja de Tessalônica, Senhor. Somos tão pequenos, somos tão fracos, mas nos ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão, Senhor. Renova as suas forças, dê-lhe ânimo. Derrame do Teu Espírito Santo, Pai. Porque em nossas forças mesmo, nós não conseguiríamos, nós não vamos conseguir, mas nós dependemos de Ti, Senhor, para tudo. Então fortalece a Tua igreja, derrama uma bênção especial em nossa igreja, em nossa paróquia, Senhor. Renova cada membro, cada congregado, mesmo que não estejam aqui, estejam trabalhando de plantão, mas onde eles estiverem, Pai, eles sejam renovados. Eu oro por cada um deles, Senhor, para que eles também recebam esse poder, esse fogo em suas vidas, Senhor, para que eles possam pregar essa fé operosa, para que eles possam falar desse amor, para que ele possa pregar esse Cristo ressuscitado, assim como aquela igreja de Tessalonicenses, Senhor, pregava, assim como aquela igreja vivia, Senhor. Eu oro, Pai, para que a nossa paróquia viva essa realidade, que ela seja uma igreja exemplar, que ela seja uma igreja modelo, Senhor, não para querer ser apresentada, mas que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.